Estamos em mais uma Escola Bíblica Dominical, a lição nossa de hoje, a lição de número 11, 13 de setembro de 2020. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nosso texto áureo se encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A, e diz assim: E provaram a boa palavra de Deus. Verdade prática nossa. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e poderosa e penetrante. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 12. Nós vamos já dar a introdução nessa aula, lendo a nossa introdução, que diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então essa é a nossa introdução. E o tema da nossa lição vai falar a respeito disso, irmãos. O grande valor do ensino da palavra de Deus. Valor do ensino da palavra de Deus. Nós sabemos que o ensino da palavra, ela deve ser primazia. A coisa mais importante que nós podemos vivenciar na igreja se chama ensino da palavra. Por meio do ensino da palavra, nós crescemos em graça, em conhecimento. Por meio do ensino da palavra, o servo de Deus, ele aprende o que é agradável aos olhos de Deus e o que não é agradável aos olhos de Deus. Nós só erramos por falta de conhecimento. O ser humano, ele erra por falta de conhecimento das Escrituras, porque se o ser humano ele se empenhar em aprender a palavra de Deus, com toda certeza ele irá aprender a não errar, porque a Bíblia Sagrada é um manual. Assim como existe um manual do fabricante quando você vai montar um guarda-roupa, quando você vai montar algum móvel, a Bíblia Sagrada Deus nos deixou como um grande manual. Esse manual é para pautar as nossas vidas nos princípios bíblicos, nos princípios eternos. Quando a vida do ser humano ele é regida através de princípios, o ser humano ele consegue caminhar por um caminho direito. Se a nossa vida ela não for regida por princípios, com toda certeza nós vamos encontrar caminhos curvos, caminhos que não levam a uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que agrada a Deus. E o interessante é que o contexto que nós estamos a aprender na aula de hoje, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Em outras aulas nós já falamos a respeito, eu quero só lembrar os irmãos uma vez mais. O povo de Deus, o povo estava cativo na Babilônia, 70 anos de cativeiro babilônico. Os irmãos lembram nas aulas passadas que nós falamos a respeito disso, 70 anos de cativeiro babilônico. E agora, se passados 70 anos, a promessa de Deus se cumpre. E o povo agora está a retornar novamente para sua casa, para Jerusalém, para Judá. E essa retornada para Jerusalém, a Bíblia vai nos ensinar que ela acontece em 3 etapas diferentes. A primeira etapa do retorno do povo de Babilônia, da Babilônia para Jerusalém, acontece mais ou menos por volta de 536. E ali nós temos agora o rei da Pérsia chamado Ciro. A Pérsia agora ela se torna o grande império do momento, ela conquista a Babilônia, e o rei Ciro agora, com toda certeza por uma ação divina, Deus fala ao coração do rei Ciro, e o rei Ciro agora ele vai promulgar uma lei dando direito ao povo ao retorno a Jerusalém. E nessa primeira leva, com o líder Zorobabel, volta para Jerusalém cerca de 50 mil pessoas. Essa foi a primeira leva. A segunda leva de retorno do povo acontece em 457 aproximadamente antes de Cristo,
tendo como líder Esdras que era sacerdote, que era escriba, e agora ele traz consigo cerca de 1.800 a 2.000 pessoas de volta a Jerusalém. E o intuito de Esdras voltar para Jerusalém tinha assim um propósito também. O rei na época aqui, por nome Artaxerxes, ele comunga a lei agora para que Esdras possa voltar para Jerusalém. Para quê? Para ali ensinar a lei de Deus ao povo, né? Esdras, ele é responsável pela grande reforma espiritual daquele povo que já se encontrava em Jerusalém. Então nós temos essa segunda leva do cativeiro babilônico agora para Jerusalém, e depois nós temos uma terceira leva que foi com Neemias. Neemias agora, com mais uma porção de pessoas, ele volta para Jerusalém, mais ou menos em 444 a.C. E Neemias é responsável pela reconstrução dos muros. Zorobabel, ele foi responsável pela reconstrução do templo. Esdras, ele vai ser responsável para trazer uma reforma espiritual ao povo. E Neemias, ele vai ser responsável para a reconstrução dos templos, das muralhas. Então cada um teve um papel fundamental nessas três levas de volta à terra, de volta a Jerusalém. Cada um deles teve um papel fundamental: Zorobabel, Esdras e Neemias. Somente para a gente se localizar dentro do texto sagrado. E agora o período que nós estamos a estudar aqui é o tempo em que Esdras, ele volta agora. O rei Artaxerxes o manda para Jerusalém. Para quê? Para promulgar ali a lei de Deus, para estabelecer aquela reforma espiritual. Então a aula nossa vai ser baseada nesse contexto. Amém? Então o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição que nós vamos estar aprendendo hoje, né? Nós aprendemos que somente o ensino da palavra de Deus, ele consegue produzir o verdadeiro avivamento na igreja. O que traz o avivamento na igreja? O ensino da palavra. O verdadeiro avivamento em meio à igreja somente acontece por intermédio da palavra de Deus. Não tem nenhuma outra maneira de trazer um verdadeiro avivamento na vida das pessoas, se não for por intermédio da palavra de Deus. Nós temos exemplo de muitos irmãos que aqui estão hoje, que foi por intermédio da palavra que muitos irmãos puderam entender que a vontade de Deus, ela é soberana sobre a sua vida, e quando o homem consegue enxergar isso, ele consegue reconhecer os seus erros, ele consegue reconhecer as suas falhas, porque a palavra de Deus, ela vem de encontro de tal maneira com a vida do ser humano, que quando a palavra e o ser humano se encontram, e o ser humano abre o coração para receber aquela palavra, ele entende que algo precisa ser mudado na sua vida, que não está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, esse conflito que há entre a palavra e o homem faz com que esse choque cause uma transformação, uma mudança de vida à pessoa que recebe a palavra. E é isso que era a responsabilidade de Esdras, trazer essa reforma por intermédio da palavra, a vida daquela nação, a vida daquelas pessoas. Ponto 1 diz assim: Artaxerxes envia Esdras. O judeu sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos. Então a nação de Israel, o povo judeu, a tribo do sul, que havia sido sitiada pelos babilônios, haviam sido levados cativos, estava agora sob o domínio do Império Babilônico. Só que agora um novo império surge no cenário, o Império Persa. E o texto sagrado
o autor aqui colocando vai nos dizer que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Tanto é que Deus tocou no coração dos reis e eles permitiram com que o povo pudesse voltar para a sua casa. Dando continuidade. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Qual era o propósito do envio de Esdras a Jerusalém? Ensinar a palavra de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, então Esdras era escriba, era sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. O que chamou a atenção do rei? O que chamou a atenção do rei a respeito de Esdras? A capacidade, o elevado grau de conhecimento que ele tinha do quê? Das Escrituras, da palavra de Deus. O que chamou a atenção do rei foi a elevada capacidade, o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, ou da lei do Deus de Israel. Então o rei ficou, esse homem conhece, esse homem tem algo a ensinar. É assim que muitas vezes nós somos também marcados, irmãos. Cada um de nós, quando com afinco nós nos capacitamos para algo, as pessoas olham para nós e dizem: ele tem algo a ensinar, ele tem algo a edificar a minha vida, porque Deus chamou cada um de nós para trazer edificação à vida de outras pessoas. Cada um de nós fomos chamados para edificar outras pessoas, fomos chamados para fazer discípulo. A palavra de Deus nos ensina: o ide de Cristo, ide, fazei discípulos, ensinando-os. Cada um de nós fomos chamados para fazer discípulos e ensiná-los. Então, quando as pessoas veem em nós essa capacidade que é dada por Deus, por intermédio da nossa busca, da nossa constância, do nosso aprendizado, as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, eu quero aprender, eu sei que você tem algo a ensinar. Por quê? O que em nós está resplandecendo, as pessoas olham e dizem: tem conteúdo, eu quero aprender, eu quero ter conhecimento também. Então escute nessa manhã: cada um de vocês foi capacitado por Deus para ensinar outras pessoas, para trazer esse ensino da palavra com afinco. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e desejem ter o mesmo Deus que nós seguimos, conhecer o Deus da Escritura verdadeiramente. Porque se nós não tivermos nada a ensinar, ou se nossas vidas não resplandecerem a glória de Deus, as pessoas nunca vão querer nos ouvir. Mas o rei olhou para Esdras e se impressionou com o elevado grau de conhecimento que ele possuía. O destaque na vida de Esdras foi esse: ele tinha conhecimento da lei de Deus. Isso fez com que o rei olhasse para ele e tomasse aquela decisão de enviá-lo a Jerusalém. E quis, junto com seus conselheiros, o rei quis, junto com seus conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes, daqueles que se encontravam em Jerusalém. Então o rei quis enviá-lo. Para quê? Para investigar, para interrogar, para perguntar, para procurar informações.
E Esdras tinha capacidade para isso, para poder trazer essa reforma espiritual na vida daquelas pessoas, ensinar a lei de Deus àquelas pessoas, a todos que ali estavam residindo em Jerusalém. Esdras, capítulo 7, 14: porquanto da parte do rei, dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Três, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrado em Esdras capítulo 7, do versículo 12 ao 26. Através desta carta o rei decretou. Vamos ver o que estava escrito nessa carta do rei. Qual foi o decreto do rei? Porque de acordo com esse decreto, Esdras recebeu essa permissão para viajar para Jerusalém. Então vamos lá. O que estava escrito no decreto? Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. A exceção não foi somente para Esdras, mas o rei Artaxerxes permitiu que qualquer judeu que estivesse ali na Babilônia voltasse para Jerusalém. Qualquer judeu que quisesse voltar para sua casa, agora através do decreto era permitido. Letra B: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Olha que coisa interessante. Além do rei permitir a volta do povo da Babilônia para Jerusalém, ainda o rei no decreto deixou assim bem esclarecido: aqueles que voltarem, eu ainda darei ouro e prata para levarem para Jerusalém. Irmão, é só Deus que faz um negócio desse. O povo estava cativo na Babilônia. Por intermédio de Deus agora move o coração do rei. Ele permite a volta. Ciro permite a primeira levada, a volta. Agora Artaxerxes a segunda volta. E ainda diz o seguinte: aqueles que voltarem eu darei, eu e meus conselheiros daremos ouro e prata, aqueles que voltarem de forma voluntária. Além de voltarem, Deus ainda usou a vida deles para abençoar o povo. Que coisa linda! E também ofertas dadas voluntariamente, pelo povo. Letra C: os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Ou seja, quando Zorobabel ele volta para reconstruir o templo, não foi levado todos os utensílios do templo, mas agora, quando ele está a voltar, no decreto o rei já deixou bem escrito o que? Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Pela desobediência do povo, eles foram levados cativos, foram saqueados, o templo foi destruído, os utensílios do templo vão agora para a Babilônia. Só que no tempo determinado por Deus, eles voltam para Jerusalém, e até mesmo os utensílios do templo voltam para o lugar devido. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz por completo. Deus não faz pela metade, mas Deus sempre faz por inteiro. Às vezes nós, seres humanos, homens e mulheres, nós só queremos fazer a parte que nos agrada, mas Deus, quando Ele faz por completo.
A obra de Deus ela é por completo, nunca é pela metade. Escute isso. Letra D. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Ou seja, na volta da Babilônia para Jerusalém, qualquer despesa no trajeto até chegar em Jerusalém, qualquer despesa seria paga pelos cofres do rei. O rei pagaria todas as despesas. Letra E. Não seriam impostos aos servidores do templo, aqueles que serviam no templo, direitos, tributos e rendas, ou seja, aqueles que estavam servindo a casa de Deus não pagariam mais tributos, seriam isentos de tributos. Letra F. Esdras poderia nomear regentes, juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então o rei estabelece no seu decreto que ao voltar para Jerusalém, Esdras agora nomeasse regentes, juízes, para que pudesse de uma forma funcionar a vida eclesiástica de todos conforme a lei de Deus. O rei dá essa autoridade a Esdras para ali escolher homens capazes para lhe ajudar. Esdras louva a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Quem que inspirou o rei? O próprio Deus. E Esdras, ele louva, ele agradece, ele bendiz a Deus por ter tocado no coração do rei, por tudo isso que o rei agora estava decretando, porque Deus havia tocado nele, para que essas coisas pudessem ter sido feitas. Entendendo-lhe, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Tudo isso por quê, irmãos? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus, ao tocar o coração do rei, o rei, ao olhar para Esdras, viu que Esdras tinha uma habilidade, que Esdras era habilidoso com o quê? Em lidar com a palavra. Cada um de nós temos uma habilidade. Cada um de nós que aqui estamos, Deus nos capacitou com algumas habilidades. Nós precisamos entender que habilidade é essa. Precisamos perguntar a Deus que habilidade é essa. Quando nós descobrimos habilidades que Deus nos deu, nós temos que procurar nos capacitar. Por intermédio da capacitação que nós buscamos da parte de Deus, com afinco, o que acontece? Deus nos capacita de tal forma que aquela habilidade pode gerar frutos na vida de outras pessoas. Nenhuma habilidade que nós temos é para ser enterrada. Todas as habilidades que Deus nos concede, sejam elas espirituais ou não, são para serem usadas em favor de alguém. Porque se você é habilidoso em algo e você guarda para você mesmo, você está enterrando o teu talento. E Deus não chamou ninguém para enterrar o seu talento. Mas o seu talento, ele vai capacitar outras pessoas. Foi o que o rei viu na vida de Esdras. Habilidade com as palavras, habilidade com as escrituras. Esdras, você vai para Jerusalém. E Esdras vai para Jerusalém levar essa reforma espiritual por intermédio da palavra na vida daquele povo. A sua habilidade, a habilidade de Esdras, gerou um fruto. Que fruto foi esse? A reforma, o avivamento espiritual na vida daquele povo.
Muitas vezes eu e você ficamos calados, com habilidades que Deus nos dá, e nós deixamos passar muitas coisas que eram para ser usados em favor do crescimento do povo de Deus. Se Deus te deu uma habilidade, não guarde para você. Mas se Deus te deu essa habilidade, é com afinco para você exercitá-la na vida de outras pessoas. Todos estão entendendo? Amém? Uma outra coisa interessante que eu quero aqui trazer também, já dentro desse próximo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar, escute isso, recusando a escolta militar oferecida pelo rei, para garantir-lhe segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Vamos analisar uma coisa interessante? Da Babilônia até Jerusalém é mais ou menos um trajeto de 1448, quase 1500 quilômetros de distância. Olha que fato interessante, da Babilônia a Jerusalém, quase 1500 quilômetros de distância. Esdras levou aproximadamente 4 meses a pé, da Babilônia até Jerusalém. Mas isso não é nenhum fato interessante. O fato interessante é que o rei deu ouro, o rei deu prata para Esdras, para todo o povo que se propôs a voltar a Jerusalém. Só que uma coisa interessante que o texto nos fala é que Esdras recusou. O que ele recusou? Escolta. Irmãos, o caminho de 1500 quilômetros, quase 4 meses a pé, poderiam ter sido assaltados, por caminhos perigosos que eles passavam. Alguém poderia ir lá e roubar o ouro, roubar a prata e até mesmo tirar a vida de Esdras e seus compatriotas. Poderia ter acontecido N coisas nesse trajeto de Babilônia até Jerusalém. E Esdras, o texto diz que recusou a guarda. Esdras recusou a escolta militar. Por quê? Porque Esdras, ele confiava em Deus. O autor aqui coloca para nós: o rei queria garantir a segurança de Esdras e seus companheiros. Assim, Esdras, e os seus amigos jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem, recusando a escolta militar. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto, sem escolta militar. Deus os guardou durante esses 4 meses, 1500 quilômetros de distância. Não foram assaltados, não foram mortos, mas Deus os protegeu pela confiança que Esdras tinha em Deus. Jejuando, orando, confiando em Deus, ele guardou todo o projeto, por todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus. Deus permite Esdras voltar. O rei olha a habilidade que Esdras tinha com as palavras, com a lei de Deus. E Esdras, confiando em Deus, recusa a escolta, ora, jejua e volta em segurança, em paz.
até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele oferece holocausto a Deus. Por quê? Em agradecimento. Ele oferece holocausto a Deus em agradecimento. Muitas vezes somos abençoados por Deus. Deus nos proporciona milagres. Deus nos proporciona coisas imagináveis. Ou melhor dizendo, todas as manhãs nós acordamos com a graça de Deus, respiramos, abrimos os nossos olhos e muitas vezes nós não agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Podemos talvez dizer que isso é ingratidão, porque parece pequeno, mas não é pequeno. A vida é grande, a vida que Deus te concede é grande. O privilégio de ter mais um dia de vida é muito grande. Já seria um grande motivo de eu louvar a Deus por isso, pela vida que Ele nos concede. Já seria um grande motivo de eu exaltá-lo pela oportunidade que Ele me concede todas as manhãs, de poder abrir os olhos, de poder respirar, de ter um teto onde morar, de ter o pão nosso de cada dia, de ter a nossa família, os nossos filhos. Já seria motivo suficiente para nós sermos gratos a Deus. E muitas vezes nós esquecemos dessas pequenas coisas. A primeira atitude de Esdras ao chegar em Jerusalém foi oferecer holocausto a Deus em agradecimento. Precisamos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos concede. A murmuração afasta-nos de Deus, mas a gratidão nos aproxima de Deus. Murmuração nos afasta, a gratidão nos aproxima. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Neemias chegou a Jerusalém, encontrou Esdras, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então agora Neemias se junta a Esdras na missão a qual havia sido enviado. Mesmo propósito, na mesma unidade. Quando nós nos unimos com o mesmo propósito, na mesma unidade, com o mesmo foco, as coisas acontecem. Só união é ajuntamento de pessoas, mas quando nessa união há unidade de propósito, as coisas acontecem. Guarda isso no seu coração. Só união é ajuntamento de pessoas, mas quando na união há unidade de propósito, as coisas acontecem. Quando a igreja, eu e você que somos igreja, nos unimos no mesmo propósito, em unidade, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele nos enche de tal maneira, de tal forma, nos traz um avivamento espiritual por intermédio da palavra, de tal maneira que não há quem possa nos segurar. Quando estamos no mesmo propósito, na mesma unidade, nós somos mais fortes. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º, no mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem de
diante da porta das águas. Neemias capítulo 8, versículo 1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, e havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Sozinho nós não fazemos nada. Se nós tentarmos fazer as coisas sozinhos, nós vamos patinar. Quando há união, há unidade, há propósito, um ajudando o outro, as coisas passam a fluir de maneiras mais fáceis, mais grandes. Deus chamou a cada um de nós para estarmos em unidade. Por quê? Porque através dos dons que Deus nos concede, cada um cresce em graça e conhecimento. Por intermédio da minha vida, por intermédio da tua vida, você vai fazer com que outras pessoas possam crescer. Sozinhos nós não fazemos nada. E aqui agora Esdras passa a ensinar a palavra ao povo, trazer essa reforma espiritual à vida daquele povo. E o texto vai nos dizer: o povo se ajuntou como um só. O que é isso? O povo se ajuntou como um só. Unidade, propósito. Não era uma multidão de pessoas num lugar apenas, mas era uma multidão de pessoas num só propósito, em unidade. Por isso, um só homem diante da porta das águas. E para que esse povo se ajuntou? O interessante é que esse povo não se ajuntou para um show gospel, para ouvir um cantor famoso, para ouvir um pregador famoso, para assistir uma peça famosa. Não foi para isso que o povo se ajuntou. Mas sabe para que o povo se ajuntou? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a lei de Deus, por intermédio da vida de Esdras, o sacerdote escriba. O povo se ajunta como um só. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva ao meio-dia. Sabe o que é a alva? 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã ao meio-dia. 6 horas ininterruptas, ouvindo a palavra de Deus. Imagina só o povo ali atento para ouvir, para escutar a palavra de Deus durante 6 horas consecutivas. Não era 1 hora, não era um culto de 1h30 ou de 2 horas, mas era de 6 horas. E o texto não vai dizer que ali estavam cansados, enfadados pela palavra. Não, o texto não vai dizer. Pelo contrário, todos estavam atentos durante as 6 horas ouvindo a palavra de Deus. É colocado um púlpito de madeira, ali Esdras em pé, do lado dele os seus auxiliares, grupo de levitas. Com que objetivo? Fazer com que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Irmãos, a palavra de Deus, ela é para ser entendida, compreendida
A palavra de Deus é para isso, para ser entendida, compreendida, aplicada. Não adianta alguém se colocar aqui à frente e falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e as pessoas que estão ouvindo não entenderem nada. Durante 6 horas de ensino da palavra, Esdras e os seus auxiliares estavam ali, juntamente com os levitas, ensinando o povo, para que eles pudessem entender com afinco aquela transmissão daquela palavra, aquela palavra que estava sendo transmitida ao coração deles. Até porque o contexto bíblico vai nos ensinar também que durante o período em que ficaram na Babilônia, muitos já haviam esquecido a língua hebraica. Muitos que ali estavam só sabiam o aramaico. Então aquilo que Esdras estava ensinando precisava ser traduzido. Para quê? Para que todos os ouvintes pudessem entender a mensagem transmitida. Quando o ouvinte entende a mensagem transmitida, aquela mensagem ela penetra o seu coração e faz mudança, traz mudança. Uma mensagem mal transmitida, ela é mal entendida. Por isso eu pergunto: todos estão entendendo a mensagem nessa manhã? A mensagem ela deve ser bem aplicada. Por quê? Porque há um público ouvindo, há pessoas escutando, e essas pessoas elas só vão conseguir se alimentar com aquela palavra se houver entendimento. A palavra, a Bíblia Sagrada, não é um manual em que eu tenho que ler e não compreender, mas é um manual a qual aquele que está fazendo uso dela deve ler e compreender para poder aplicar na sua vida. Então aquele que está ensinando a palavra, para que haja transformação na vida daquele que está escutando, deve ser ensinada de forma que o ouvinte possa entender e compreender. Porque falamos para vários públicos diferentes, e a palavra de Deus não é restringida a um único público, a um único povo, mas todos aqueles que têm o coração quebrantado, que ouvem a palavra de Deus, podem ser transformados por ela. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. A Bíblia vai nos ensinar que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que penetra, faz divisão entre alma e espírito. A palavra vai aonde ninguém consegue atingir, e por isso ela faz transformação na vida das pessoas, quando bem compreendida. Por isso cabe a mim e a você como líderes, porque essa é a nossa missão. Deus, por intermédio de Cristo aqui na palavra diz: ide. Ele está falando para quem? Não é para mim, não é para você, é para todos. Ide e ensinai a palavra. Está falando comigo e com você. Cada um de nós fomos chamados para ensinar a palavra, e para poder ensinar a palavra eu preciso ter habilidade. Como que se tem habilidade com a palavra? Estudando, praticando, buscando conhecimento. Alguém que tem preguiça na leitura da palavra nunca vai ser habilidoso o suficiente para ensiná-la. Porque a Bíblia nos ensina, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Cada um de nós precisamos ter amor pelas Escrituras, assim como Esdras tinha, e por isso o rei viu aquela habilidade nele, e ele foi escolhido para trazer essa reforma ao povo, essa reforma espiritual, esse avivamento espiritual. Assim como eu e você também fomos chamados
para trazer avivamento espiritual na vida de outros. E nós só vamos responder bem a esse chamado se nós buscarmos com afinco a aprender a palavra. E a Bíblia vai nos ensinar, eu disse 6 horas consecutivas, mas não foi somente por 6 horas consecutivas, 7 dias, 6 horas por dia, da alva ao meio-dia. Nossa, sabe o que é isso? É 7 dias da semana, das 6 horas da manhã ao meio-dia. O povo se colocou na praça como um só homem, como um só povo, e ali ficavam, o quê? Ouvindo os ensinos da palavra por intermédio da vida de Esdras. Às vezes nós nos cansamos de ficar 1 hora, meia hora, 1h30 no culto. O povo ficou 7 dias consecutivos, durante 6 horas, ouvindo os ensinamentos da palavra, ouvindo a lei de Deus. Mas por que isso? Porque havia conteúdo. Deus estava usando a vida de Esdras para trazer aquele ensinamento. Quando você se capacita, Deus usa a tua vida. E quando Deus usa a tua vida, você fala meia hora, você fala 1 hora, 1h30, 2 horas, e as pessoas que estão te ouvindo têm fome de ouvir a mensagem de Deus através da tua vida, porque há conteúdo. Muitas vezes, em algumas igrejas, tem pessoas que não conseguem suportar outros que estão trazendo a palavra. E alguns perguntam: por quê? Será que tem conteúdo a palavra? Será que é palavra de Deus ou é historinha? Será que é palavra de Deus ou está contando da vida? Está transmitindo a palavra de Deus ou está contando uma história da sua vida? Deus tem compromisso com a sua palavra, porque é ela que transforma a vida do homem. E quando a palavra de Deus que é pregada, ensinada, as pessoas não se cansam, porque é pão. Porque é um pão que está descendo do céu, é alimento saudável. Agora, quando eu estou falando da minha vida, quando eu estou contando história, ou a expressão é enchendo linguiça, as pessoas se cansam de nos ouvir. Fomos chamados para ensinar a palavra, e nada mais do que isso. É o texto de Oséias capítulo 4, 6 que diz: o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Por que o povo padece? Porque falta conhecimento. O avivamento genuíno só é gerado por intermédio da palavra. Ponto. Somente por intermédio da palavra. E a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra traz vida. O povo agora estava vivendo verdadeiramente aquele avivamento. Estava agora acontecendo um avivamento na história do povo em Jerusalém. Estava acontecendo agora no meio daquele povo um genuíno avivamento por intermédio da palavra. E quando há avivamento por intermédio da palavra, o que acontece? Vamos continuar aqui. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura,
começou a chorar e lamentar-se. Olha que coisa! Quando Esdras e seus auxiliares começam a ensinar a palavra, o que acontece com o povo? Começa a chorar. O povo começa a chorar, começa a se lamentar. Por quê? Por que será que o povo começa a chorar? Cativo na Babilônia, Deus agora age em favor deles. Agora voltam para Jerusalém. Esdras está trazendo uma reforma espiritual por intermédio da palavra. O povo se coloca a ouvir a palavra de Deus em unidade. Ao ouvir a palavra, começam a chorar e lamentar-se. Por quê? Porque quando a palavra vai de encontro conosco, há um conflito. Porque a palavra de Deus nos confronta. Todo instante a palavra de Deus nos confronta. E quando a palavra de Deus nos confronta, ela mostra os nossos erros. Não precisa ninguém dizer. A própria palavra em si, ela nos revela. Ao nos confrontar, ela aponta os nossos erros. Ela nos mostra que nós somos miseráveis pecadores. Ao reconhecer que somos miseráveis pecadores, há um quebrantamento na nossa vida. E esse quebrantamento nos faz reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, e a entender que nós precisamos de Deus. Esse quebrantamento que é gerado por meio da palavra nos faz reconhecer os nossos pecados. E quando nós reconhecemos que estamos distantes de Deus, assim como o povo aqui estava reconhecendo, o povo estava dizendo assim: o que é que eu estou fazendo? Eu estou totalmente distante da lei de Deus. Eu estou totalmente, é o que o povo estava dizendo consigo. Eu estou afastado dos caminhos de Deus. O que Esdras está nos ensinando da lei, nos transmitindo da lei, eu estou totalmente em desacordo. Eu estou no caminho errado. Então o coração deles se quebrantava com isso, porque a lei não mostrava as fraquezas deles, os pecados deles, e eles agora choravam, se lamentavam por aquilo. O que estava acontecendo ali? Um genuíno avivamento, uma transformação de vida. Coração quebrantado, avivamento, transformação. Isso é avivamento. E esse avivamento que Esdras estava trazendo por intermédio da lei de Deus, não era pura emoção, entenda isso. Não era um apelo à emoção, mas era um apelo ao entendimento. Por que um apelo ao entendimento? Porque o povo estava ouvindo a palavra, e por intermédio de ouvir a palavra, estavam reconhecendo a sua situação miserável. Está entendendo a diferença? Esdras não estava apelando à emoção, não era um apelo à emoção. Esse avivamento não era um apelo à emoção, mas era um apelo genuíno ao entendimento da palavra, que estava gerando um avivamento no coração deles, que é o que tem que acontecer conosco, cada um de nós. Não são por palavras bonitas que alguém se coloca aqui à frente e diz a mim e a você, mexe com a nossa emoção, que nós devemos mudar, porque não será um genuíno avivamento. Você vai ver, passa, quando é só emoção. Mas quando esse avivamento vem com entendimento e compreensão dessa palavra,
ela traz transformação genuína a nós. E a transformação nos muda, nos endireita, nos coloca no caminho correto, nos mostra o alvo, o objetivo. Não havia dispersão. As pessoas que estavam ali reunidas, não havia distração, não era enfado ouvir, porque eles estavam se alimentando com a boa palavra. Que palavra nós temos dado como alimento aos que estão nos ouvindo? Porque você tem palavra. Cada servo e servo de Deus tem que ter palavra. Nem se for um pão, um único pão, é palavra. Não podemos mandar ninguém para casa com fome. Você às vezes está no seu local de trabalho, é lhe dada uma oportunidade de alimentar alguém que precisa, e o alimento que eu estou falando é espiritual aqui. Você deixa passar em branco? Você deixa a pessoa voltar para casa vazia? Você dá o pão que Deus te proporciona. No meio dos teus familiares, você leva alimento? Ou deixa morrer de fome? Em todos os aspectos da nossa vida, você tem sempre que ter um pão, um alimento, porque sempre vai surgir alguém com fome. Você me entendeu? Amém? Sempre vai ter alguém com fome, e você vai ter que ser aquele que vai ter um bom alimento para proporcionar, para matar a fome daquele que tem. Avivamento ele gera uma mudança significativa na vida das pessoas. Tua palavra tem gerado mudança significativa na vida de alguém? Cada um de nós somos um livro aberto para quem quiser ler. Cada um de nós somos espelhos para alguém, e ao olhar para você, Ele quer buscar alimento na tua vida, e Deus te proporcionou a oportunidade de ser alimento para muitos. Independente do que você foi lá atrás, independente do que você fez lá atrás, Deus trabalha com você no hoje, no agora. E no agora Ele te chama para ser alimento na vida de pessoas, para levar o pão à vida de pessoas. Não deixe as pessoas morrerem de fome na beira do caminho, mas seja o pão preparado para que elas possam se alimentar. A palavra de Deus para a tua vida hoje. Não deixe as pessoas morrerem no meio do caminho, mas seja o pão, ou leve o pão para matar a fome dessas pessoas. Deus ordenou que a sua palavra, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene, a cada 7 anos. Irmãos, o acesso à palavra, o acesso à lei de Deus, ou à Torá, aqui a qual Esdras estava sendo
usado por Deus a ensinar, não era encontrado em qualquer lugar, era restrito a alguns. Esdras tinha rolos com a lei de Deus. As pessoas não possuíam a lei de Deus em casa. Por isso, de tempo em tempo, Deus disse para o povo se unir e ali ser trago a palavra, para que o povo pudesse ouvi-la, guardá-la em seu coração. A facilidade com as escrituras naquela época não era como nos dias de hoje, que nós temos a Bíblia impressa, nós temos ela no celular, no computador. A dificuldade do acesso à palavra era restrito, mas o povo, quando tinha a oportunidade de ouvir a palavra, não ficavam distraídos, dispersos, não ficavam enfadados, mas ficavam atentos. Hoje nós temos N maneiras possíveis de ter o acesso da palavra de Deus em mãos. O que nos falta para buscar esse acesso? Com toda certeza só vão sobrar desculpas. Por isso a Bíblia nos ensina para nós meditarmos nas Escrituras. Nós temos essa oportunidade. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou. O que Jesus ordenou na comissão? Aos discípulos: ensinem todas as nações a guardarem tudo que lhes tenho mandado. A ordem foi do próprio Cristo aqui. Levar, transmitir a palavra, ensinando a todos. Irmãos, hoje nós temos muitos pregadores, muitos cantores. Sabe o que nos falta, mais do que tudo isso? Ensinadores da palavra, ensinadores genuínos da palavra. O que moveu o coração do povo, que transformou o coração do povo, que trouxe avivamento, reavivamento ao povo, foi somente uma coisa: ensino da palavra. O ensino fez com que eles reconhecessem os seus maus caminhos. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, ou ensines a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Homens fiéis, que tenham compromisso com a palavra e com Deus da palavra. Não somente homens que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, mas que sejam fiéis a ela, que sejam testemunhas dela, que tiveram a vida realmente transformada e que agora possam ser na mão de Deus instrumentos para transmitir a palavra da verdade. Se ensinar, Romanos capítulo 12, versículo 7, se ensinar, haja dedicação ao ensino. O ensino da palavra gera temor, o ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e eu os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem.
guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Como que é criado em nós temor de Deus? De que maneira é criado em nosso coração o temor de Deus? Quando nós passamos a ouvir a palavra dele. Como que pode gerar temor no coração de alguém se a pessoa não conhece a palavra? Aquele que não conhece a palavra só vive errando. Mas quando a palavra o confronta, ele reconhece seus erros, seus pecados, e gera em si temor. E esse temor gera mudança, transformação, traz vida. Quando nós levamos a palavra de Deus como supremacia na nossa vida, como primazia, há diferenciação, há transformação. Letra B, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal e se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Pelo temor a Deus, pelo conhecimento à palavra, às Escrituras, o servo de Deus se aparta do mal. Como que eu posso me apartar do mal? Conhecendo o que é bom, conhecendo o que é bem, conhecendo a Deus. Quando eu conheço a Deus e conheço a sua palavra, eu me afasto de tudo aquilo que é mal, porque aquilo que é mal vai trazer consequências desagradáveis para a minha vida, e não só para a minha vida, para aqueles que estão mais próximos de mim também. Mas quando eu passo a conhecer a palavra, eu me desvio do mal, eu me aparto do mal, eu aborreço o mau caminho, pois agora estou vivendo numa vereda de justiça, numa vereda de verdade. Os meus caminhos agora estão sendo pautados em princípios morais e espirituais, que fazem toda a diferença na minha vida. Como resultado do ensino da lei nos dias de Êxodo, o povo confessou seus pecados e apartou-se dos deuses estranhos, adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é poder de Deus. Qual que é o resultado? Quando nós nos aplicamos a conhecer a palavra, a ouvir a palavra de Deus, qual que é o resultado? Reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, endireitamos as nossas veredas e prosperamos na terra, em todos os aspectos. Se o homem quer ser verdadeiramente próspero na terra e no céu, ele deve andar na palavra, ele deve conhecer a palavra, deve viver a palavra. É a chave de tudo. O ensino da palavra implanta normas espirituais. Essas normas dão a forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos seus estatutos, o estatuto de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Então, uma pessoa que a palavra foi de encontro com ela, o que ocasionou essa palavra no coração, na vida daquela pessoa? Vamos lá? A pessoa agora passa a ser honesto a toda prova. Se a pessoa não era honesta mais, agora ela passa a ser honesta, porque ela é boa? Não, porque a palavra trouxe transformação no seu coração, na sua vida. A honestidade passa a ser um princípio que norteia a sua vida. A pessoa agora jamais mente, ela deixa de mentir. O que a palavra ela traz? Traz essa mudança de hábito. Se a pessoa era mentirosa, ela deixa de mentir agora.
Mas como que pode? É o poder da palavra. Porque a palavra vai nos ensinar que o quê? A mentira, ela rompe a unidade. A mentira, ela rompe os princípios. A mentira, ela gera conflito, ela destrói a pessoa, ela destrói um lar, ela destrói vidas. A semente da mentira faz tudo isso. Mas quando uma pessoa conhece a verdade, apagada é a mentira da vida dela, do vocabulário dela, pois ela agora passa a viver na verdade. E a verdade é o próprio Cristo. O pai da mentira é o diabo, mas agora você passa a viver no pai da verdade, o próprio Cristo. E da tua boca profere palavras de verdade, porque você é alimentado agora com a verdade. Pessoa que recebe agora a palavra e implanta as normas espirituais em si, jamais se apodera de alguma coisa que não seja sua ou dele. Que furtava, não furta mais. Efésios 4, 28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Olha quando há transformação. Zaqueu, publicano, havia roubado tanto. Quando ele agora é confrontado com a verdade, ele reconhece os seus pecados, as suas falhas, gera nele uma mudança de vida. Ele deixa de ser agora um furtador, e agora ele passa até o quê? A restituir aquilo que ele havia defraudado. Olha o que a palavra faz na vida de alguém: transforma, muda. A pessoa agora jamais dá falso testemunho de alguém, não vive com trapaça, mas ele passa a dar bom testemunho das pessoas. Temos que ter palavras que tragam vida a outras pessoas, ou não palavras que trazem morte, mas palavras de transformação de vida. Finalizando, o ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Por intermédio da palavra, a igreja de Corinto recebeu conhecimento. E o conhecimento nos transforma, nos liberta. O conhecimento consolida a força. Pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, mas não estejam vivendo uma vida de fantasia, mas que tenham conhecimento que Cristo veio para salvar, para libertar, para transformar, para trazer vida àquele que estava morto. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Graça para agradá-lo. Como que alcançamos isso? Buscando conhecimento, buscando viver uma vida que realmente seja uma vida agradável perante os olhos de Deus. E Esdras teve um papel fundamental nisso. Ele vai para Jerusalém
Para quê? Para ensinar a palavra. Jesus te chamou para levar um ensino de salvação à vida de pessoas. Quem salva é só Ele, quem liberta é só Ele, mas você é um transmissor desta palavra. Você é um instrumento que carrega uma semente que vai transformar a vida de muitas pessoas, que vai transformar uma geração. Que no dia de hoje Deus, por intermédio dessa palavra, deste ensino, possa ter levado a sua vida até o teu lar essa semente que somente a palavra de Deus tem poder de realizar. Transformação, libertação, vida em abundância. Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, a nossa família, a nossa casa. Que nós possamos continuar firmes na presença dEle, sendo instrumentos na mão dEle, cumprindo o índice dEle, ensinando a todas as nações, a todas as pessoas, levando essa palavra de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.